nosso convidado do nosso podcast de hoje é o juiz Fábio Ataíde, ele que é coordenador, que é responsável pela Coordenadoria de Defesa da Mulher. E vai bater esse papo com a gente hoje, muito esclarecedor sobre assédio e sobre homofobia nesse ambiente do carnaval, nesse período pré-carnavalesco. Doutor Fábio, que bom tê-lo conosco para falar sobre esse tema. É muito importante esclarecer, hein? Prazer é meu, tema delicado. Delicado e importante. Doutor Fábio, no carnaval, que é um cenário de liberdades, como é que se classifica, como é que se conceitua o assédio? Exato. Primeiramente, definir aqui, vamos utilizar o termo assédio no sentido simples, né? No sentido mais genérico e comum. Porque no sentido técnico, assédio sexual pode ter uma definição específica para um juiz, pode ser uma mera importunação ofensiva ao pudor, pode ser até um estupro. Então vamos falar aqui de forma genérica sobre o que é assédio, para facilitar a comunicação, né? Então o assédio diz respeito a um comportamento, o assédio sexual diz respeito a um comportamento e de violação a uma dignidade sexual de uma pessoa. Esse comportamento ele tem muitas variantes, e somente mais recentemente é que ele vem sendo incorporado com muitas leis e atos normativos e campanhas para dar consciência do que seria o assédio, né? O assédio é um comportamento que causa algum constrangimento, algum dano à dignidade sexual de uma pessoa. Normalmente, de forma muito mais geral, os homens, né, estão no polo ativo dos comportamentos de assédio. Normalmente, de forma muito geral, que isso não é padrão, porque posso variar, mas as mulheres são as mais atingidas por esse comportamento, são as mais vitimizadas por esse comportamento. Homens também são vítimas de assédio, mas em menor incidência, mas dentre os homens homossexuais são os mais atingidos. A história do roubar o beijo, principalmente no ambiente de liberdades como o carnaval, aquele agarrar a força, aquela coisa que parece ser uma simples brincadeira. Isso pode ser assédio? Pode ser assédio, e isso é importante a gente definir, porque a gente tem que levar em consideração nessas leis penais protetivas, nós temos que levar em consideração, um juiz precisa levar em consideração os aspectos culturais de cada região. O carnaval de Aracati, ou o carnaval de Macau, ou de Caicó, ele tem seus comportamentos. E existem as expectativas. As mulheres produzem expectativas em relação aos comportamentos dos homens. E muitas vezes as expectativas mais os comportamentos dos homens, a partir de uma leitura, pode se caracterizar assédio. Então é importante que a gente defina que o assédio, né, como algo, um comportamento, com um conteúdo sexual, em que momento esse comportamento se transforma em um comportamento que tenha, vamos dizer, uma representatividade para o Estado, no sentido de que o Estado possa criminalizar ou punir essa pessoa que pratica esse comportamento, né? É delicado definir esse limiar, onde para o assédio, onde para a paquera e chega a ser assédio? Principalmente no carnaval e principalmente na região do Nordeste. Nós temos padrões culturais diferentes dos modelos de outros estados no Brasil e muito diferentes das políticas internacionais, porque as políticas internacionais de proteção à dignidade sexual, de proteção da dignidade sexual, principalmente das mulheres, essas políticas, muitas vezes, elas tomam como referencial padrões comportamentais europeus. Por exemplo? Né? E aqui no Nordeste, a gente tem muito mais toque. Nós temos muito mais, né, principalmente nessa época do ano, né, o toque, o abraço. Um abraço pode se caracterizar, né, pode caracterizar uma relação de assédio? Pode. Mas em que contexto? Então, dada essa dificuldade, principalmente nesta época do ano, e a gente precisa proteger essas mulheres e proteger esses homens também que estão sofrendo esses comportamentos. É importante que haja por parte da vítima
uma sinalização. Isso é que é importante. Ela que dá o limite? Ela que dá o limite. Ela precisa dar esse limite. Se esse assédio ele acontece de forma de imagem, por meio de mensagens, de textos, ou que seja, dessa forma, então ela precisa escrever. É uma recomendação, eu sei que ninguém pensa nisso, mas é uma recomendação porque os comportamentos de assédio, eles são progressivos. Eles começam com consentimento dela. Mas em algum momento há um rompimento dessa ordem de consentimento. Começa com a paquera, então. Começa com a paquera, com a resposta, com um beijo retribuído, com a aceitação de um convite para ir para um bar. Mas em que momento, né? E muitas vezes os homens suscitam justamente essas matérias. Não, ela foi comigo porque quis, né? Mas ela deu um não. E daqui a pouco você avançou o sinal. E avançou o sinal, exatamente. Então, em que momento esse não ficou claro? Se foi por mensagem de texto, deixar isso bem claro na mensagem de texto. Que o não é não. Que o não é não. Exatamente. A campanha faz o delimitador. O não é não. Isso tem que ser dito e expresso. Claro que, como eu digo, ninguém vai para o carnaval com o Código Penal embaixo do braço, mas se a mulher puder, né, deixar isso, ou em mensagens de texto, ou se está acompanhada de outras amigas, comunicar um fato a outras amigas, ou dizer isso claramente na frente de outras pessoas. Criar aquela rede de proteção. Criar a rede de proteção, inclusive, porque nós sabemos que, principalmente no carnaval, muitas dessas vítimas, elas estão, às vezes, até sob efeito de álcool. É importante que outras pessoas, elas formem eu chamo de redinha, né? Uma micro-rede de cuidado, né? Então, está acompanhado de outras pessoas que possam, e ela comunicar esse fato, se ela tivesse sendo... Porque é uma forma tão sutil, muitas vezes, né? Que essas pessoas utilizam para praticar o assédio. Então, essa forma sutil só percebe a vítima. Quem está ao lado, muitas vezes, em um processo judicial que apura essas questões, as vítimas são chamadas e as vítimas não estavam vendo nada, né? Porque até um olhar, né, pode caracterizar uma situação de assédio. Pode ser invasivo. Principalmente quando a gente está, e isso é importante, né, esses delimitadores, quando a vítima ela se depara com a pessoa que tem alguma hierarquia superior. Numa relação de contexto, de carnaval ou de festa, né? Se depara com um patrão, ou se depara com uma pessoa da comunidade dela que tem alguma relação de superioridade, pode ser até um parente, inclusive. Então, isso é muito delicado, porque a partir desses momentos, então, existe normalmente, nesses casos de assédio, né, como na maioria dos crimes sexuais, a relação do agressor com a vítima é uma relação já estabelecida anteriormente. Está só aproveitando aquele ambiente de liberdade. Exatamente. É verdade, a relação já foi estabelecida em outro ambiente. Então, agora, no carnaval, vão aparecer casos da relação nascida ali, né? Você nem conhece a pessoa e já começa ali uma relação que pode se desenvolver, uma relação de amizade que se desenvolve rapidamente, né? Só são 3 dias para uma realização de afeto. Doutor Fábio, outra questão que também a gente gostaria de abordar aqui nesse nosso podcast é a homofobia. Também é própria do carnaval. Também é própria do carnaval, e aí tem vários aspectos relacionados à homofobia, e aí, no caso da homofobia, ela já se encaminha, né, para, vamos dizer, os crimes de ódio. Né? As violências homofóbicas ou transfóbicas são violências sem sentido. Sem sentido. Ou sem motivação. Né? E nesse momento, né, é preciso uma dupla atenção para esses casos de transfobia ou homofobia. Porque justamente na festa da carne, do carnaval, né, as pessoas estão lá para, vamos dizer, explorar as suas potencialidades, explorar, né, os aspectos culturais que dizem respeito ao corpo, né, essa manifestação em formas de dança, em forma de exposição eu me lembro de um amigo disse que estava numa mesa e tinha um francês numa festa de carnaval, né?
E a festa rolando, e o francês dizia para ele: eu não entendo porque vocês estão tão alegres. Por que vocês estão alegres? Isso é uma questão cultural. Por que nós ficamos alegres? Por que nós estamos abraçando as pessoas, muitas vezes trocando beijos, coisas que nós não fazíamos até na semana anterior, no cotidiano, né? E do mesmo jeito, nós também passamos a odiar as pessoas. Bota-se todos os instintos para fora. Exatamente, da mesma maneira. E com relação à homofobia, né? Também há as relações de assédio em relação para os homossexuais. Eles também são, no campo, assim como as mulheres, são atingidas. E aí a gente tem que analisar os padrões culturais dessa sociedade. O que também é crime, não é? Que também é crime. Salientar. Também é crime, exatamente. Então, os padrões culturais dessa sociedade, né, que estabelece quem são os corpos, né, quais são os corpos, né, quais são os corpos dignos, vamos dizer, de exploração sexual. Na avaliação aqui em Natal, nós fizemos, aqui no Rio Grande do Norte, nós fizemos uma avaliação, e é um estudo do Radar da Vulnerabilidade, que é um projeto pioneiro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Esse Radar da Vulnerabilidade, ele mapeou todas as violências domésticas desde 2020 e continua mapeando. E a violência doméstica marcada pela sexualidade, pela exploração sexual, é significativa aqui no Rio Grande do Norte e envolve basicamente as mulheres negras. Então, quais são esses corpos que são, vamos dizer, reconhecidos culturalmente como dignos de exploração sexual? Então, são os corpos das mulheres, os corpos pretos e também os corpos dos homens insurgentes. Quem são os homens insurgentes? Quais são os homens que vamos dizer, não cumprem o papel de masculinidade? Os homossexuais, coincidentemente, são os homens mais vítimas de assédio sexual e também são vítimas já num nível mais alto de violência, né, de homofobia, de crimes de ódio, de transfobia. Isso se exaspera no carnaval. Isso, no carnaval, fica mais claro. Porque, inclusive, no carnaval, se você aumenta o grau de interação das pessoas, né, e a gente tem em um curto período uma explosão de interação. E de liberdade. E de liberdade com deficiências de controle, né? Porque os controles... O controle que eu falo não é só o controle da polícia. O controle da polícia é um menor controle. Em uma sociedade, o maior controle é o controle da família, o controle, né, da comunidade, dos parentes e tal. E esses controles são desligados, né, nesse período de carnaval. Que orientação o senhor daria às pessoas que vão brincar? A orientação é do carnaval com responsabilidade e que também sejam vigilantes para os casos de violência, de assédio. Se você está visualizando em uma relação que está progressivamente sendo abusiva, mesmo que seja contra você, se for contra você, que sinalize isso claramente, mas que se for uma amiga e ela não está consciente, diga isso para essa pessoa. Porque uma outra característica do assédio é a confusão, porque as pessoas que estão muitas vezes numa relação de assédio, elas nem sabem exatamente que estão sendo assediadas. Muitas vezes as mulheres só percebem, até casos de mulheres que só percebem que foram estupradas depois do comportamento. Depois que acontece o crime. Depois de que acontece o crime. Porque há uma relação confusa e isso fica mais difícil de perceber, às vezes, com álcool ou com festividade. Então, no carnaval, redobrar o respeito. Redobrar o respeito. A si e ao outro, não é isso, doutor Fábio? E brincar, sobretudo. Doutor Fábio, muito obrigada. É sempre muito bom conversar com o senhor sobre dignidade, liberdade e direitos. Obrigado. Essa bancada é sempre sua, viu? Obrigado, eu que agradeço. Obrigada.